Olá, seja muito bem-vindo ao Português Nota 10. Meu nome é Eliane Vieira. Vamos começar a estudar as 10 classes gramaticais existentes na língua portuguesa. Iremos falar hoje, neste módulo, sobre o substantivo. É a primeira classe gramatical que a gente vai estudar. Diferenciar o substantivo concreto do substantivo abstrato vai te ajudar bastante quando a gente for estudar a diferença do adjunto adnominal para o complemento nominal. Então perceba que tudo que a gente vai estudar aqui neste módulo de substantivo é extremamente importante para você que vai fazer prova. Você também pode estar se perguntando, mas será que tem uma banca específica que cobra substantivo? Não. As classes gramaticais, ou seja, as classes de palavras, são assuntos recorrentes em qualquer prova. Ou seja, você precisa dominar muito bem o substantivo, o adjetivo, os pronomes, os verbos, as conjunções, o valor semântico de cada conjunção ou locução conjuntiva. Isso tudo você sabe muito bem se você já tiver feito alguma prova de concurso, você sabe muito bem que cai em provas. Algumas classes gramaticais, dependendo do nível de prova, por exemplo, nível fundamental, nível médio ou nível superior, em alguns casos as bancas cobram isso de maneira aplicada, ou seja, uma morfologia, digamos assim, aplicada ao texto, e isso a gente vai estudar bastante aqui no Português Nota 10. Então, para a gente começar, é importante que você saiba que na língua portuguesa as palavras são organizadas em grupos. Então, vou colocar aqui grupos. Nós temos grupos de palavras na língua portuguesa e cada um desses grupos possui uma característica específica que vai, é lógico, diferir um grupo do outro. Isso aí é o básico que você precisa ter organizado na sua cabeça. E a partir desse módulo, como eu falei anteriormente, nós vamos estudar cada um desses grupos que na gramática nós temos um nome específico, um rótulo específico para esses grupos, ou seja, nós temos um nome específico para isso. Que nome é esse? Classe de palavras. Então, nós temos a classe de palavras e dentro dessa classe nós temos grupos de palavras, ok? Bloco de palavras. Existem 10 classes de palavras na língua portuguesa. Que classes são essas? Eu vou colocar aqui 10 classes. Que classes são essas? Vamos enumerar. Substantivo, que é o primeiro elemento, a primeira classe que a gente vai estudar aqui neste módulo. Depois, nós temos, ao lado do substantivo, temos ali um parente próximo, que é o adjetivo. Depois disso, nós temos o artigo, ou os artigos, a classe de palavras chamada artigo, extremamente importante na hora que a gente for estudar semântica. O artigo tem o poder de substantivar, por exemplo, um adjetivo. Eu vou mostrar isso para você um pouquinho mais à frente. Depois, a quarta classe de palavras, isso aqui não está em ordem, ok? Mas a quarta classe de palavras se chama pronomes. Então, nós temos os substantivos, vou colocar aqui no plural, os adjetivos, artigos e pronomes. Depois disso, nós temos uma outra classe gramatical extremamente importante. Que classe é esta? A classe dos verbos. Isso aqui é muito importante. Você precisa dominar as principais características dos verbos. Por exemplo, vozes verbais é extremamente explorado nas provas da Fundação Carlos Chagas. Além disso, os verbos também são elementos importantes na oração e isso vai te ajudar bastante na hora de, por exemplo, resolver uma questão de regência verbal ou também uma questão de concordância verbal, em que você tem que identificar o verbo para ver se ele concorda com o sujeito da oração.
Então vamos seguir aqui, temos 5, vamos para a 6ª classe gramatical. Vamos falar dos advérbios, que vai servir como um elemento modificador de algumas frases, algumas orações. Depois disso, nós temos o numeral. Numeral é algo que não é muito explorado em provas. Até aqui, todas essas classes gramaticais, de alguma forma, são exploradas em provas, ok? São recorrentes em algumas questões. Numeral, não. A não ser que você faça uma prova de nível fundamental, talvez tenha, sim, 1 ou 2 questões acerca de numeral. Seguindo a nossa lista, nós temos aqui as conjunções. Conjunções, você sabe muito bem, muito explorada em prova. O valor semântico das conjunções, o valor semântico das locuções conjuntivas. Isso aqui a gente vai estudar bastante no português nota 10. Ao lado das conjunções, nós temos as preposições, que também são elementos importantes na semântica e na sintaxe. Você precisa identificar as preposições, por exemplo, dentro de uma frase, uma preposição pode indicar um objeto indireto, uma preposição obrigatória, mas da mesma maneira, existem alguns casos em que a preposição não é obrigatório. Eu estou falando, por exemplo, do objeto direto preposicionado, em que, se a gente retirar a preposição, nós temos um valor semântico distinto de quando a preposição aparece. Mas não se preocupe, nós vamos falar sobre isso bem devagar, passo a passo. Vamos explorar aqui no curso cada um desses módulos para que você entenda muito bem as principais características dessas classes de palavras. Então, para finalizar aqui, a 10ª classe de palavras é a interjeição. Bom, a interjeição realmente não é explorada em prova. Em relação a ela, você não precisa se preocupar muito. O que é interessante dizer é o seguinte, é que existem palavras ou grupo de palavras que são considerados variáveis e outros invariáveis. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por exemplo, nós temos aqui, vou colocar, na verdade, eu vou apagar isso aqui para eu ter um pouco mais de espaço. E eu vou falar agora das palavras variáveis em relação, é lógico, a essa classe de palavras, ok? Então, essas classes de palavras são divididas, organizadas, na verdade, em 2 subgrupos, digamos assim. Nós temos as palavras variáveis e as palavras invariáveis. Fechar aqui e a gente vai organizar isso para você. A primeira coisa que você precisa saber é o que é uma palavra variável. É uma palavra que sofre flexão. Um exemplo, o substantivo é uma classe de palavras que sofre, que recebe uma flexão, uma variação. Isso significa dizer que ele pode ser levado ao plural, ele pode ser modificado do masculino para o feminino. Então isso é uma variação, ou seja, ele é uma classe de palavras variáveis. Então vou colocar aqui, na verdade vou fazer assim, ó, substantivo, variável. Além do substantivo, o adjetivo também admite flexão, portanto, ele é uma palavra variável. Além do adjetivo e do substantivo, nós temos o artigo, que também pode ser levado ao plural, pode ser modificado do masculino para o feminino. Junto a esses 3, nós temos também o pronome. Levamos o pronome ao plural, eu tenho o pronome aquele, da mesma forma eu posso dizer aqueles, com a marca de plural. E no feminino, aquela, também eu consigo fazer essa
alteração. Então, pronome. Depois nós temos a classe dos verbos. Os verbos também sofrem variações, uma vez que eles são flexionados no plural, há uma modificação de pessoa, há uma modificação de voz. Então, verbo é uma palavra variável. Para finalizar, nós temos o numeral. Numeral também é uma palavra variável. A gente consegue levar esse numeral ao plural e isso o torna uma palavra variável. Então, para você saber, são 6 palavras variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo e numeral. E ao lado dessas palavras variáveis, nós temos aquelas palavras que não sofrem qualquer tipo de flexão. Uma delas é o advérbio. Por exemplo, se eu digo a frase, ele fala muito alto. Alto é um advérbio. Então, independente se eu usar o ele ou ela fala muito alto. Este alto não vai sofrer qualquer tipo de variação. Ele não vai ser levado ao plural, ele não vai ser modificado em gênero também da língua portuguesa. Isso não vai acontecer, porque ele é um advérbio. Aí você pode se perguntar, mas então significa que alto é sempre um advérbio? Não. Depende do contexto, depende onde, em que frase, em que oração esta palavra está inserida, ok? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é algo um pouquinho mais avançado. Ao lado do advérbio, nós temos a conjunção. Também é uma palavra que não vai sofrer qualquer tipo de variação. Por exemplo, a gente tem a conjunção porque. Independente se você colocar a frase no plural, no singular, no masculino, no feminino, essa conjunção não vai sofrer qualquer tipo de variação. Então, ela é uma palavra invariável. Junto com a conjunção, nós temos a preposição, que também não vai sofrer qualquer tipo de variação na língua portuguesa. E a última, a interjeição. Também uma classe de palavras que não vai sofrer, não vai ser modificada, independente se a frase está no plural ou no singular. Então, nós temos 6 palavras variáveis e apenas 4 palavras invariáveis. E aí você pode estar se perguntando, quais são as classes de palavras mais cobradas em provas? Eu digo para você que praticamente todas elas, podendo-se apenas excluir em alguns casos os numerais e a interjeição. Apenas essas duas classes que são as menos cobradas em provas. De resto, é fundamental que você saiba muito bem a classe dos substantivos. Vou colocar aqui com uma outra cor. A classe dos substantivos, ela é extremamente importante. Além disso, adjetivo também é muito importante quando a gente for estudar predicativo. Então perceba que agora este módulo fala sobre morfologia. O que é a morfologia? É a gente estudar individualmente cada classe gramatical, sem precisar se preocupar com a relação que esta palavra, que esta classe exerce na frase. Só que depois de morfologia, nós vamos estudar sintaxe, vamos estudar análise sintática. Aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque agora nós não vamos estudar de maneira individual, olhar de maneira individual para cada uma dessas classes. Nós vamos olhar de acordo com o contexto. E de acordo com o contexto, lá em análise sintática, você vai perceber que o adjetivo é considerado, uma das possibilidades é que ele seja um predicativo do sujeito, ou seja, aquele termo que caracteriza o sujeito da oração. Então isso é muito importante você dominar e conseguir reconhecer o substantivo, saber diferenciar o substantivo do adjetivo, por exemplo. Da mesma forma, nós temos os artigos, que vão funcionar como elementos determinantes na língua portuguesa. Pronome
E verbo eu nem preciso falar muito, porque você sabe muito bem que os pronomes e os verbos são duas classes de palavras exploradas em qualquer prova de... Então aqui não tem jeito, você precisa dominar. Além disso, o advérbio imprime uma modificação em relação ao contexto da frase. Também conjunção, a gente vai estudar bastante o valor semântico da conjunção, e a preposição, que também vai ser extremamente importante lá na análise sintática. Essa aqui foi apenas a primeira aula do módulo de substantivo, uma aula introdutória para você conhecer rapidamente todas as classes gramaticais e entender que esse grupo de 10 classes tem duas classificações ou subclassificações, a saber, palavras variáveis e palavras invariáveis. No próximo vídeo, nós vamos estudar profundamente a classe dos substantivos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.